Olá, segunda-feira, 19 de maio. O Nesp Notícias de hoje quer saber se você segue as leis de trânsito mesmo quando está sem carro. Saiba quais são as responsabilidades dos pedestres. Igreja Católica comemora 50 anos da Diocese de Bauru. A gente sempre fala sobre a importância de se seguir as regras de trânsito para evitar acidentes. Em Bauru, no ano passado, foram registrados 185 atropelamentos. Neste ano, até abril, foram 55. 9 pessoas morreram. Quem dirige sabe que pode ser punido se desrespeitar a lei. Mas não são só os motoristas que precisam andar na linha. Os pedestres também têm responsabilidades. No cruzamento do calçadão da Batista de Carvalho com a rua Gustavo Maciel, não há semáforo. Aqui os carros deveriam parar para os pedestres atravessarem e os pedestres esperar na calçada até que fosse possível cruzar em segurança. Aqui na Rio Branco a situação é diferente. Existe semáforo para pedestres, ele fica aberto durante 1 minuto e os carros são obrigados a esperar. Mesmo assim, quando ele fecha, tem gente que não respeita e fica disputando espaço com os veículos. Por que pedestre não espera na calçada? Por quê? Nossa, por quê? Acho que é a pressa, né? Pressa para fazer o que tem que fazer do dia. Pedestre se arrisca, tem hora, não é perigoso? Sim, às vezes quando ele é descuidado, tem que prestar atenção nesse momento. Tem hora que o pedestre desrespeita, que atrapalha o motorista também. Não tenha dúvida, né? A gente tem que respeitar sempre, mas que atrapalha, atrapalha também. O sinal tá verde, a gente não consegue passar. O motorista tem que fazer o quê? Fazer o quê? Ou espera ou passa em cima. Apesar de mais vulneráveis, os pedestres frequentemente desrespeitam as regras de trânsito. O correto seria esperar na calçada e atravessar apenas na faixa. Na prática, não é o que costuma acontecer. O senhor atravessou antes do sinal fechar para os carros, né? Não é perigoso atravessar assim? Pode ser perigoso, mas eu olhei, não tinha vindo em carro nenhum, você vai de acordo com o seu próprio critério, né? Você vai ter a sua própria segurança, não vai se arriscar, né? De acordo com o coordenador da Comissão de Trânsito de Veículos e Pedestres da OAB em Bauru, quem anda a pé tem várias responsabilidades e não só direitos. O principal deles é sempre fazer a travessia de vias públicas ou de vias de rolagem de rodovias pelo local permitido, através da faixa de pedestre ou pela passarela, algum lugar similar a este. Sinais de travessia, semáforo de travessia de pedestre, semáforo de trânsito deve ser obedecido. Quando existe o sinal verde para o veículo, o pedestre deve aguardar que esse sinal se feche ao veículo para proceder à travessia. O Código de Trânsito Brasileiro prevê multa para o pedestre que desrespeita as regras, mas não há regulamentação e a polícia não consegue aplicar as autuações. Como que nós faremos para autuar esse cidadão que atravessou fora da faixa de pedestre? Não há regulamentação em Bauru para isso. Ficaria muito difícil você autuar o cidadão e mandar a correspondência para a casa dele. O custo é muito alto. Para você aplicar essa penalização, existe a necessidade de se regulamentar, ou seja, tentar se criar um mecanismo onde você consiga impor a multa, tá? E essa multa seja direcionada para aquela pessoa específica e o município, o estado, consiga fazer a cobrança dessa penalização. Essa regulamentação que não existe ainda. Mais que multar, é preciso ensinar. A educação no trânsito é apontada como uma das ferramentas para combater a imprudência. A Endurbe, empresa que gerencia o trânsito na cidade, tem feito ações, principalmente com as crianças. A Cidade Mirim, nas palestras, então são vários, todos os projetos que nós colocamos ali como direção defensiva, nós sempre colocamos a questão do pedestre, porque todo mundo em algum momento é pedestre, né? Saiu do carro, você passa a ser pedestre. Então é um trabalho constante, contínuo e as campanhas, quando acontece alguma campanha pontual, geralmente é porque teve algum problema mais sério naquele local. Nós vimos que só as palestras, só a orientação não está adiantando, então a gente tem que chamar um pouquinho mais a atenção. Pensar na sua segurança e na dos outros vale mais que ganhar alguns segundos na pressa para atravessar a rua.
Vamos saber agora como fica o tempo nesta semana. O meteorologista Thiago Ferreira tem os detalhes no Boletim IPMET. No início da semana, até o meio, as temperaturas vão estar estáveis. Do meio para o final de semana vão ter um ligeiro aumento. Então, a partir do meio da semana para o final, vai se aproximar uma nova frente fria, que causará aumento da nebulosidade e ocorrerá chuvas na quinta-feira e sexta-feira. São chuvas pontuais, né? Podem ocorrer mais intensas em algumas localidades, mas a princípio não é nada muito severo. Céu aberto em praticamente todo o estado de São Paulo. O tempo deve permanecer estável até quarta-feira, pelo menos. Bauru segue a tendência de sol para os próximos dias. A umidade do ar agora é mediana, está em 44%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 15 e 28 graus. Nesta terça, a máxima deve ficar de novo em 28 e a mínima prevista é de 19 graus. Mudança no itinerário de ônibus que liga a cidade ao aeroporto Mussa Tobias. Desde a última sexta-feira, o ponto final da linha passou a ser o Hospital Centrinho e não mais a rodoviária. O coletivo continua passando pelo terminal, mas agora o ponto de parada é a Avenida Nações Unidas. O objetivo da mudança é facilitar o acesso de pacientes ao Hospital da USP. A tabela de horários você encontra no site da Prefeitura de Bauru. Daqui a pouco, o destaque de hoje do programa Aula Pública Ópera Mundi. E logo depois do intervalo, Diocese de Bauru completa 50 anos com festa no Estádio Alfredo de Castilho. Voltamos já! O Unesp Notícias quer saber a sua opinião. Nos dias 31 de maio e 1º de junho tem virada cultural aqui em Bauru. Além do que foi divulgado, o que você gostaria de ver na programação da festa? Mais atrações locais, artistas famosos, mais eventos nos bairros, outros tipos de atrações, ou você está satisfeito com a programação? Você pode votar no nosso site ou então pelo controle remoto. Se a sua televisão é interativa ou se você nos assiste pelo canal digital, você vê aí na sua tela um ícone de interatividade. Clique e participe. A Prefeitura de Bauru inicia nesta segunda-feira o calendário de reuniões do Orçamento Participativo 2014-2015. Normalmente, as reuniões são realizadas nos meses de junho e julho, mas neste ano vão ser antecipadas por conta da Copa do Mundo. Ao todo, 12 encontros estão marcados em todas as regiões da cidade até o dia 4 de junho para discutir as prioridades de cada bairro. O dia, o horário e o local dessas reuniões podem ser conferidos no site da Prefeitura. O endereço é o www.bauru.sp.gov.br. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. E neste fim de semana, a Diocese de Bauru comemorou 50 anos. A festa foi no Estádio Alfredo de Castilho. Passagem de som e afinação de instrumentos. No lugar do grito das torcidas, o estádio Alfredo de Castilho ouviu os hinos da Igreja Católica na tarde de domingo. O local foi palco de uma das festas mais importantes da história da Igreja Católica em Bauru. O Jubileu de Ouro é o evento que marca os 50 anos da Diocese de Bauru. Uma festa que começou a ser preparada há um ano e envolve mais de 1.000 pessoas na organização. Uma multidão de colaboradores para atender um mar de fiéis. Milhares de hóstias foram preparadas e consagradas para a comunhão. Nós preparamos 18.000 hóstias, são 600 ministros, 300 com a bandeirinha e 300 distribuindo a comunhão eucarística. E 300 ministros também e jovens na coleta. Já tinha distribuído tantas hóstias assim alguma vez? Como é que é? Não, primeira vez, né? Tá sendo assim maravilhoso. Trabalhei bastante, mas valeu a pena, tá valendo a pena. A Diocese de Bauru administra 14 municípios. São 41 paróquias, cada uma representada na imagem do Santo Padroeiro. São Pedro, São Sebastião, São José e Nossa Senhora Aparecida entraram em procissão.
Já os romeiros vieram a pé, de ônibus, gente de toda a região que encheu as arquibancadas para comemorar o aniversário de 5 décadas da diocese. Esse domingo é um marco na história, né, da Diocese de Bauru. São 50 anos e nós estamos aqui para aclamar o Divino Espírito Santo. Vários grupos se apresentaram, entre eles um dos nomes mais populares da música católica atualmente, o padre Reginaldo Manzotti. Música é fundamental, porque é uma linguagem universal que você atinge todas as classes sociais, atinge todas as faixas etárias. E isso é muito importante. A música tem sido um instrumento muito grande nessa evangelização. A festa contou também com o representante do Vaticano, o núncio apostólico Dom Giovanni Daniello. A principal figura católica no Brasil falou da importância dos 50 anos da Diocese de Bauru. Um caminho feito bem, que deu muitos frutos já, mas é um caminho que inicia também, porque é um caminho que tem na frente muitos anos ainda. Então, se está começando bem, está iniciando bem esta nova fase, que vamos esperar chegar até os 75, 100, 150 e tudo isso. Às 4 da tarde, ele e o bispo de Bauru, Dom Caetano Ferrari, celebraram uma missa. A nossa comunhão. A gente faz agora mais um rápido intervalo e, na sequência, uma entrevista com o Reginaldo Nasser, professor do programa Aula Pública Ópera Mundi de hoje. Voltamos já! Voltamos e a gente fala do programa Aula Pública Ópera Mundi desta semana. Nele, o cientista político Reginaldo Nasser analisa os conflitos no Oriente Médio. Em entrevista ao Unesp Notícias, ele adianta um pouco das discussões que você vê logo mais. Nasser explica se o termo Primavera Árabe é mesmo o mais adequado. Existe um fato, isso é inegável. Houve uma grande mobilização, né, nos países árabes, de uma forma geral, norte da África e Oriente Médio, e essas mobilizações, em alguns lugares, levaram à queda de ditadores. Ditadores que não estavam há 5, 10 anos, não. Ditadores de 30, 40 anos, né? Então, em torno desse fato, desse evento, a mídia, principalmente na Europa, cunhou o termo primavera, porque tem um significado mais dos acontecimentos na Europa, principalmente na Europa Ocidental. É a primavera, floresce, né, de florescimento, de nascimento, de origem, etc. Mas o termo acabou ficando um pouco vazio. Aí, de repente, alguém fala que é revolução, outros falam que é rebelião. Quer dizer, o que é importante é nós não ficarmos perdidos nos termos, mas entender o fenômeno. Então, há um fato muito importante, uma mobilização popular e há mudanças profundas, mudanças significativas na realidade política, econômica e social dos povos árabes. E, professor, falando desses povos árabes, também no norte da África tivemos essas revoluções, né? Então, principalmente na Tunísia, na Líbia e no Egito. E o que desencadeou, professor, todo esse processo de revolução, de modificação, de uma renovação da questão política, principalmente nesses países? Olha, vamos para o fato chamado fato inicial. Fato inicial qual foi? Um jovem na Tunísia, no final de 2010, ele estava desempregado, montou lá uma barraquinha para vender alguns produtos, chegou a polícia, pediu autorização, ele não tinha, ele foi espancado, confiscaram o seu material. O que ele fez? Imolação, ele colocou fogo no corpo. O que esse ato pode nos dizer que é um ato isolado? Não, se você pegar esse ato que pode ser isolado, ele tem a ver com um fenômeno social. Todo o norte da África e o Oriente Médio, você vai ver que tem grande parte da sociedade é composta por juventude, né? Uma população jovem, comparada ao que era anteriormente uma população jovem que teve mais acesso à educação, mas ao mesmo tempo não tem condições de emprego, né? Esses países, é bom falar, eles são países muito urbanizados. Aliado a isso, ditaduras, né? Governos repressivos, corrupção. Eu acho que quando tem uma revolta, não é só no caso do Oriente Médio, em qualquer lugar do mundo, e mobilização de massas, vem muita coisa em cima da mesa, né? Vem muita coisa na agenda, mas esses são os fatores mais importantes, né?
O que aconteceu em todos eles tem isso em comum e tem algumas coisas diferentes. Professor, uma característica desses movimentos é a questão popular dos movimentos, principalmente por conta das mídias, das redes sociais. Eu gostaria que o senhor comentasse qual é o impacto dessa movimentação para esses países e também para a política internacional. Não, é bastante. Quer dizer, quando eu falei da urbanização, é a urbanização e o fato do que acompanha a urbanização, né? A universalização do acesso às tecnologias. Né? Novamente, nós estamos com aquela imagem, né, do árabe do deserto. Não, mas o acesso, principalmente nas grandes cidades, é muito grande. Né? A convocação dos protestos foi feita pela mídia. Aliás, dá para se ver a reação. As primeiras atitudes dos governos era cortar as mídias, tentar cortar. Aí havia alternativas de se conectar e outras formas de conexão com a Europa, né, com sistemas. Então, assim, o sistema... são as coisas que acompanham, né? O sistema de revolta usando pela mídia e o sistema da vigilância também, né? Eles vêm juntos, o sistema policial. A vigilância e o controle. A vigilância e o controle caminhando cada qual ao seu lado e uma grande batalha. Então, todos esses movimentos, em todos os lugares, sem exceção nenhuma, vieram pela mídia e foi um fator fundamental de mobilização. Eu falei não, continua. Né? Porque nós estamos, isso é um processo, normalmente a gente parece que é data que inicia e data que termina, não tem término isso, quer dizer, é um longo processo pelo qual está passando toda essa sociedade. E aí essa sociedade em nível global, o que podemos esperar, professor, a partir dessas manifestações, dessas revoltas? É interessante quando acontece revolta, acho que são vários tipos de comparações, né? Como nós estamos fazendo, a Tunísia, o Egito, etc. Mas é bom comparar com outros lugares do mundo. Estamos uma ampla mobilização das sociedades no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, porque são cidades, nós falamos em globalização e por vezes não damos a real dimensão. O que é? Globalização é uma mobilização e uma circulação de pessoas, de bens, né, de mercadorias, de tecnologia e de ideias. Então tudo isso começa a formar o quê? Que alguém já falou isso há muitos anos, né? Um sistema de redes, né? E que agora, empiricamente, isso se coloca. Né? Eu me lembro, durante as manifestações em São Paulo, em junho, tinha uma faixa dizendo, a Turquia é aqui. E vi uma faixa na Turquia dizendo, o Brasil é aqui. Né? Então, isso permite trocar, inclusive, experiências de mobilização. Nós somos tentados a não ver isso, né? Voltar ao que era antes. Quer dizer, estados muito bem constituídos, com fronteiras, isso é uma ficção. Os estados e as suas fronteiras hoje são uma ficção. Quer dizer, o Oriente Médio, voltando ao tema, sempre foi internacionalizado e essa internacionalização hoje ela se coloca de uma nova forma. Antes era a internacionalização pelo petróleo, apenas por isso. Hoje é a internacionalização pelas mobilizações, pelos movimentos sociais. O que provocou a queda de ditadores e as revoltas populares no Oriente Médio. Será que houve a primavera? E a religião? Onde se insere o problema do Islã, a construção de um Estado laico, relacionando isso com democracia? O cientista político Reginaldo Nasser analisa os recentes conflitos no mundo árabe e sua relação com os países ocidentais. Aula pública Ópera Mundi, hoje, às 8h30 da noite. E nesta semana, a Unesp Notícias traz uma série de reportagens chamada Arte e Inspiração. São histórias que ajudam a gente a repensar a nossa própria vida. Esta bailarina se movimenta com precisão. De olhos fechados, ela sente a música e o público. Marisa não pode mais enxergar, mas fez da deficiência visual uma superação. Você vai conhecer também a dona Iracema. Ela recebeu o diagnóstico de Parkinson há 30 anos. Quando a senhora está fazendo isso, não tem tremor, a senhora não sente nada? Não sinto nada. A felicidade é tão grande de estar trabalhando. Quando eu olho aqui, ó, parece que nem foi eu que fiz esse trabalho aqui. Olha. E o que dizer da força de Ralinho, baterista de alto nível, mesmo depois de ter perdido uma perna. A música foi terapêutica para mim.
Música, é mágica, né? A gente não vive sem música. Tá imperdível, né? A série Arte e Inspiração, do repórter Guilherme Tavares e do repórter cinematográfico Vanderlei De Luca, com edição de imagens de Arnaldo Spetk, começa amanhã aqui no Unesp Notícias. A gente fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. Até amanhã. Tchau!